Lúcifer, da glória à maldição. No começo, tudo era perfeito no céu. Havia ordem e todos viviam em harmonia. Os anjos amavam seu Criador. Como seres livres, servir a Deus era sua maior alegria. Cristo, o Filho de Deus, também era muito amado pelos anjos. Até havia um nome pelo qual ele se identificava com os anjos: Arcanjo Miguel. Se prestarmos muita atenção, a Bíblia nos diz que esse é um dos nomes de Jesus. Em Apocalipse, capítulo 12, no versículo 7, diz que Miguel é o líder supremo dos anjos, o príncipe do céu. E assim diz: e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Se formos até Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 16, também veremos outra referência que diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas antes de tudo isso acontecer, o céu estava em perfeita harmonia. Até que um dia aconteceu algo que mudou esse estado de felicidade. Houve alguém que usou de forma errada a liberdade que Deus concedeu às suas criaturas. Lúcifer, aquele que abaixo de Cristo era o mais honrado entre os habitantes do céu, começou a desejar o poder que pertencia, por direito, ao Filho de Deus. Quando Deus, o Rei do Universo, convocou os exércitos celestiais para reafirmar a verdadeira posição de Cristo como seu Filho e anunciou que logo Jesus exerceria seu poder divino na criação de um novo planeta e seus habitantes, a inveja tomou conta por completo do coração de Lúcifer. Por que Jesus deveria ter a supremacia? Não era ele, Lúcifer, o mais honrado entre os anjos? Ele precisava fazer alguma coisa. Disfarçadamente, a princípio, ele começou a espalhar as sementes da dúvida com respeito às leis que governavam os seres celestiais, sugerindo que os anjos não precisavam dessas leis, pois eles já eram bastante inteligentes e sabiam o que fazer. Seus pensamentos já eram santos, não havia para eles maior possibilidade de errar do que para o próprio Deus. Muitos não perceberam as intenções de Lúcifer. Afinal, como diz em Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Lúcifer foi ainda um pouco mais longe e declarou que se ele fosse escolhido como líder, ofereceria a liberdade para todos. Mas que liberdade! Eles já eram livres. Infelizmente, muitos anjos ficaram cegos por causa dos enganos de Lúcifer. Foram convencidos de que ele estava lutando para promover a harmonia e a paz, e que Jesus não devia ser exaltado. Enquanto isso, Deus, conhecedor de tudo o que Lúcifer estava fazendo, foi paciente com ele. Deu oportunidade para que ele se arrependesse e voltasse atrás. Lúcifer quase chegou à decisão de voltar, mas o orgulho o impediu. Ele não quis retroceder. Considerou um sacrifício grande demais para alguém que tinha sido tão altamente honrado confessar que tinha cometido um erro. Lúcifer insinuou que a paciência, a misericórdia e a bondade de Deus para com ele eram sinais de fraqueza, e decidiu se rebelar abertamente contra o governo de Deus. Assim, Lúcifer, o portador de luz, tornou-se Satanás, o adversário de Deus e dos seres santos. Em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 4, diz o seguinte: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Satanás convenceu a terça parte dos anjos a aceitá-lo como chefe. Em pouco tempo, o descontentamento e a desconfiança contaminaram o ambiente do céu. As coisas não podiam continuar assim. Então houve uma terrível guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra Lúcifer e os anjos que ficaram do seu lado. Por fim, estes últimos foram expulsos, como está escrito em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7, 8 e 9. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo.
Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Muitos têm perguntado por que Deus não destruiu Lúcifer antes que as coisas tomassem essa proporção. A resposta está no fato de que o governo de Deus incluía não somente os habitantes do céu, mas todos os mundos que ele tinha criado. Se Deus tivesse destruído Lúcifer, seria deixada uma dúvida quanto ao verdadeiro caráter de Deus e também quanto às reais intenções do inimigo. Por isso, Deus permitiu que Lúcifer continuasse em seus propósitos. Suas obras deveriam condená-lo. E além de nós, seres humanos, os anjos também têm o livre-arbítrio. Eles têm o livre direto de escolher em quais caminhos querem seguir. Um exemplo disso é o próprio Lúcifer. Quando Lúcifer escolheu o seu caminho, não foi impedido por Deus. Quando Adão e Eva escolheram acreditar no engano do diabo, Deus não os impediu, mas deu-lhes a liberdade de escolha. Mas lembrem-se, nós somos o resultado de nossas escolhas. Vejam o que aconteceu com Lúcifer, o anjo que era mais poderoso no céu, e também Adão e Eva, os primeiros seres humanos criados por Deus. Quando Adão e Eva pecaram, o inimigo achou que tinha vencido. No entanto, o primeiro dia do pecado na terra marcou definitivamente o início da derrota de Satanás. Um plano foi imediatamente colocado em ação. Os seres humanos teriam a chance de ser resgatados e o caráter de Deus seria reivindicado para sempre por meio de Jesus. Timóteo capítulo 2 e versículos 5 e 6 diz o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Essa passagem nos diz que Jesus ele viveria como um ser humano, provando que é possível guardar a lei de Deus, que é justa e perfeita, e morreria como o Redentor da humanidade. Sua ressurreição ligaria novamente a terra ao céu. Haveria chance de o ser humano voltar a viver como Deus sempre planejou. A possibilidade de um final feliz se tornou uma realidade e não apenas a conclusão de histórias inventadas. Ao longo do tempo, muitas pessoas fizeram parte desta história, que não é fictícia, é real, e agora você se tornou um dos personagens dela. Cada dia, sem que você tenha consciência, uma batalha está sendo travada entre duas partes. De um lado está aquele que tanto amou que não mediu esforços para salvar a humanidade, como diz em João capítulo 13, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas já do outro está alguém que odeia e que deseja apenas a destruição do ser humano para atingir o coração de quem o criou, sabendo que tem pouco tempo. Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. O inimigo tem inventado um antes diferente para esta história, na tentativa de confundir as pessoas e levá-las a acreditar que os papéis estão invertidos. Quando você ver frases do tipo, às vezes as trevas vêm de lugares inesperados, esta não é a história que você já conhece, porque às vezes os amigos começam como inimigos, e inimigos começam como amigos. Fique esperto. Jogue fora o roteiro alternativo e prefira a história original, escrita e dirigida pelo verdadeiro autor da história. Ele garante que o final será realmente feliz, mas lembre-se, é preciso conhecer a história toda. Muitas vezes as melhores surpresas se encontram nas últimas páginas, e assim chegamos a mais um fim de uma incrível história. Se você gostou do ensinamento dessa história, compartilhe no WhatsApp, no Facebook e onde mais puder. Vamos juntos espalhar as histórias e mensagem de Deus a todos que cruzarem nosso caminho. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.